que eu quero dizer para vocês que não afasta daqui. Muito temor, muito tremor. Levar a palavra do Senhor é uma responsabilidade. A gente ora, a gente jejua, a gente pede direção a Deus. Eu pedi uma direção a Deus. O que o Senhor queria falar conosco nessa noite? E na terça-feira da semana retrasada, 2 semanas atrás, ele me deu aqui qual a palavra que ele queria falar. E desde então eu pedi confirmação para o Senhor. Ele confirmou comigo no sábado posterior dessa terça-feira, e eis-me aqui para trazer a palavra dele. Eu creio que ele já começou a fazer. O tema da mensagem é: a glória do Senhor enche o templo. Você crê? Ele já começou a encher, mas ele ainda vai encher mais. Você crê? Você consegue discernir que são 2 templos que estão aqui hoje? O templo físico, as paredes, porta, cadeiras, altar, e o templo, cada um de nós. Então são 2 templos que o Senhor quer encher. O templo no coletivo, onde ele enche esse lugar com a tua glória. E aí você olha, meu irmão está sendo cheio, você fala: Senhor, eu quero também. Eu quero participar disso, eu quero estar ativo nisso. E quando você realmente sente a glória do Senhor manifesta em você. Então hoje o Senhor vai nos encher ainda mais, amém? Você crê? Fala: eu quero ser ainda mais cheio da tua glória. Senhor, me encha da tua glória nessa noite, que eu possa sair abundante da tua glória. Amém? Vamos abrir o texto do Senhor, livro de Ezequiel. A glória de Deus se encontra nesse lugar, amém? Eu estou sentindo uma queimação aqui que você não pode imaginar. Até é difícil de ficar de pé. Sente aí também. Ezequiel 43. Nós vamos ler do 1 ao 7. Todos abriram? Ezequiel 43, desculpa, do 1 ao 7. Vou começar ali. Então, o homem me levou à porta que olha para o oriente. E eis que, do caminho do oriente, vinha a glória do Deus de Israel. E a sua voz era como de ruído de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Versículo 3. O aspecto da visão que tive era como a da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar. E me prostrei. Repita comigo. E me prostrei. Rosto em terra. 4. A glória do Senhor entrou no templo, pela porta que olha para o oriente. E o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. O Senhor nos enche nessa noite ainda mais. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. E o homem se pôs de pé junto a mim. E o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem
Eu quero trazer uma realidade para vocês entenderem o contexto. Nesse momento, Ezequiel pregava em Babilônia. Ezequiel era profeta, mas Ezequiel, ele vinha de uma linhagem sacerdotal. O pai dele, Uzi, era um sacerdote. Então ele vinha nessa linhagem sacerdotal, estudando para tal, quando ele é levado cativo. E aí eu te pergunto, nesse momento, você se preparando para algo que você sonhava, algo que a tua família tinha prazer em ver você conquistar, algo que você sonhava, seus planos, seus projetos, tudo aquilo que você intentou, você é levado cativo para Babilônia. E lá em Babilônia, ele tinha algumas regalias pela posição que ele tinha. Ele não ficava 24 horas cativo. Ezequiel, ele tinha liberdade de sair do cativeiro, passear nas ruas de Babilônia e voltar para Babilônia, para o cativeiro, para profetizar, para pregar aos cativos. Quem são esses cativos? Os hebreus, os deportados, os que na cidade de Jerusalém os assírios tinham vindo, tinham levado eles cativos e eles estavam em Babilônia cativos. Esses cativos não poderiam sair com Ezequiel. E aí, nesse mesmo contexto, Jeremias está pregando em Jerusalém. Então eles são dois profetas contemporâneos, porém em cidades diferentes. E Deus sempre permitia um estar sabendo o que estava acontecendo no outro lugar. Eles nunca ficavam com as notícias só dali. Ezequiel tinha notícias do que Jeremias estava fazendo no reino de Israel, que era dividido nesse tempo, reino do norte, reino do sul. Israel era reino do norte, Judá era reino do sul. E ele estava sabendo o que estava acontecendo lá, e Jeremias estava pregando: arrependei-vos, que Jerusalém vai ser destruída. Jeremias pregando na própria cidade: arrependei-vos, porque Jerusalém vai ser destruída. E nesse mesmo contexto, Ezequiel pregando: arrependei-vos, porque Jerusalém vai ser destruída, mas nós estamos aqui. Eu também faço, Ezequiel dizendo para eles: eu também faço parte desse povo. Nós fazemos parte desse povo. E não só eles que estão lá, mas como nós que estamos aqui. Somos um só povo, o povo de Deus, o povo de Israel. Amém? Então, nesse contexto em que Ezequiel profetizava, e Ezequiel profetizou por 22 anos. 22 anos Ezequiel profetizou. Em 591 a.C. ele começa a profetizar, e logo com 3 anos de ministério, Ezequiel vai ter uma visão. E aí nós vamos estar estudando o que Ezequiel viu. Vamos lá. Então essa porta, versículo 1, vamos lá. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. Quero que vocês tentem imaginar Jerusalém, tá? A cidade santa. E aí, ao leste, a gente pensa naquele cruzeiro norte, sul, leste, oeste. Então, a leste era o oriente. Então Ezequiel tendo uma visão ao leste da cidade
de Jerusalém se encontra o Monte das Oliveiras. Nesse monte, só para a gente tentar entender o que estava acontecendo, é o monte onde Jesus, quando acabou de ceiar, ele foi para esse monte. Então Jesus com seus discípulos ceiou, e após ele ceiar, ele foi para o Monte dos Oliveiras. Nesse mesmo decorrer, no Monte das Oliveiras, onde a gente conhece como Getsemane, Jesus foi crucificado. Mas antes dele ser crucificado, ele orou. Então esse monte, o Monte das Oliveiras, é um monte muito especial, localizado, muito bem localizado na cidade de Jerusalém. E ali Ezequiel vê na porta, pela porta, ao leste da cidade, ao Monte das Oliveiras, a glória de Deus entrando. Então vamos lá no texto. Vocês vão folhear a Bíblia hoje. Bem, vamos lá para Ezequiel 11:23. Vamos lá. Porque toda a palavra de Deus, ela tem texto e contexto. Não tem dúvida em palavra de Deus. Ele fala e ele traz a explicação. Então vamos para lá. Ezequiel 11. Eu vou junto com vocês. Ezequiel 11:23. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Nesse contexto aqui, foi quando Ezequiel viu a glória de Deus saindo. E olha que Deus maravilhoso, eu fico maravilhada com esse Deus, porque Ele fala e Ele confirma, Ele fala e Ele testifica, Ele usa os profetas para testificar a nossa vida. Ele, a mesma porta que Ele viu a glória de Deus sair, é a porta que Ele vê a glória de Deus entrar. Olha que coisa maravilhosa. E aí vamos voltar para o texto. Ezequiel, com 3 anos de ministério, volto a falar, ele teve 22 anos de ministério profético. Aos 3 anos ele vê a glória de Deus sair da cidade. É esse momento. Ezequiel 11:23. E Ezequiel 43 ajuda. Ezequiel 43. Ele está vendo a glória de Deus entrar. Olha que Deus maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Demorou 19 anos para Ezequiel ver a glória de Deus entrar. Você acha pouco? Você está esperando o profeta for usado para falar contigo que você vai ter uma bênção. Aí o profeta falou, você vai ter a bênção no domingo, você já quer a bênção na segunda-feira. Você já quer a bênção no mesmo dia. Você já quer a bênção quando você chega em casa, você já quer tudo transformado. Ezequiel demorou 19 anos para ver a glória de Deus retornar para a cidade de Jerusalém e retornar para o templo. Então, primeiro questionamento que eu quero te fazer: você sabe esperar o tempo de Deus? Ele te falou, ele testificou o teu coração, você sabe que aquilo vai acontecer, mas está demorando, você desanima? Está demorando, você desiste? 19 anos. Vamos continuar aqui no texto. O Espírito Santo, ele tanto pode entrar como sair do templo físico e o templo humano. Amém? Nós estamos aqui, eu pedi para vocês fazerem 2 correlações na mente de vocês. Tanto o templo físico quanto o templo humano, feito por mãos de homem. E aqui eu vou abrir um parênteses. O corpo de Cristo, com relação ao nosso templo, ele entrar e sair, à medida que a gente sai, tudo bem, vai ficar tudo vazio, não tem nada aqui.
partir do momento que uma pessoa entra por essa porta, a glória de Deus está aqui. Amém. A glória de Deus, ela é manifestada aqui. Mas eu quero te perguntar: você quer viver uma visitação do Espírito Santo de Deus como templo humano? Ou você quer que ele habite em você? As músicas, e aí vocês têm que ficar muito atentados, porque o Antigo Testamento, essa realidade aqui, e eu falei que eu ia abrir um parênteses agora para nós, ele visitava reis, ele visitava sacerdotes e ele visitava profetas. Isso era no Antigo Testamento. Jesus veio, hoje ele habita em você. Só que quanto mais você busca, mais a glória de Deus se enche na tua vida. Mas, em contrapartida, ele é um Deus permissivo, ele é um Deus de livre-arbítrio. Você quer uma visitação? Ele te visita. Você volta a pecar, ele aí você busca, pede a visitação dele de novo, volta a pecar. Aí ele, de novo, o que você quer? Foi a primeira pergunta quando eu estava fazendo essa dissertação. Ele me perguntou: o que você quer? Uma habitação 24 horas ou uma visitação? Grandes louvores que a gente é impactado hoje, ele fala de visitação, ele não fala de habitação. Tem um que quando eles cantam aqui, eu troco a frase. Eu não falo que ele vem, eu falo que ele habita, porque em mim ele habita, e em você também ele deve habitar. Mas isso depende de você. Isso é livre-arbítrio, isso é escolha própria. Então a primeira pergunta aí você vai responder para ele: você quer que ele habite 24 horas? Ou você quer só uma visitação? Versículo 2: e eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel, e a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Aqui a segunda pergunta do texto: você conhece a voz do Senhor da glória? Você sabe discernir a voz do Senhor da glória? São três vozes, querido: a sua, a do Senhor da glória e a do inimigo. A sua é aquela das suas vontades, dos seus desejos, dos seus prazeres, dos seus sonhos. E era a voz de Ezequiel. Ele estava estudando para isso, ele estava se dedicando para isso, ele estava ali, ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Olha como é que o nosso Deus é maravilhoso. Ele traz texto, traz contexto, ele explica, ele reexplica para a gente entender. Ele vinha disso, de todo um projeto já feito por antepassados. Então essa é a sua voz, a voz da sua vontade. E a segunda voz do inimigo, de Satanás, a de demônios, a de principados, a de potestades, hostes espirituais da maldade, tudo aquilo que o mundo diz que ele governa. Essa é a voz do inimigo. E essa voz do inimigo, ela veio para quê? Ela só tem três funções: roubar, matar e destruir. Ela rouba a sua vontade de servir a Deus, ela mata os projetos que o Senhor tem para a sua vida, ela tenta destruir a sua vontade para vir para cá. Hoje é dia de cura, hoje é dia de milagre, hoje é terça-feira da resposta. Qual voz que você vai dar ouvido? Você vai dar ouvido ao chamado do Senhor? Você vai falar igual eu: eis-me aqui, use a mim? Não é fácil estar aqui, é com temor e tremor. O bom é ficar aí, zona de conforto. Eu fico ali, eu faço tudo que eu tenho que fazer o dia inteiro,
para cá, escuto louvor, vou embora. Hoje eu não pude fazer tudo que eu quis. Eu sentei para acabar de preparar a mensagem. Fui lá para o meu quarto para tentar ensaiar. Só que o marido já bateu na porta e falou: vamos embora. Eu falei: meu Deus, é só o Senhor mesmo. Segura aquele relógio, tem muita coisa para falar. Mas Deus é bom. E Ele quer nos tirar de uma zona de conforto. Ele quer que você seja boca profética nessa geração. Mas Ele não é um Deus irresponsável. A gente tem que sentar, estudar a palavra, orar para perguntar para o Senhor qual palavra que Ele quer. Às vezes vai ter coisas que você não vai conhecer. Você vai ter que vai para lá com Bíblia, voltar lá com Bíblia, volta, pega livro, pega isso, pega aquilo. A minha mesa ficou cheia de livro para eu ir voltar e: Senhor, é isso mesmo, eu confirmo aqui. Então Deus nos chamou para sair da zona de conforto. E nós, como pastores, tanto eu quanto o pastor Isaac, Ele está nos convocando, nós estamos convocando vocês e o Senhor nos convocando para sair da zona de conforto, de fazer aquilo que Ele mandou. Ou você quer chegar naquele grande dia, e aí nós vamos no domingo, né? Que esse Deus é maravilhoso. Ele encaixa tudo. A pregação do joio e do trigo. Quando Ele te perguntar lá quais os frutos você tem para apresentar, e aí? Eu acho interessante que esse Deus é lindo. Eu estava lá e fui perguntar para o Isaac. Eu falei assim: ó, você não vai pregar mais não, hein? Você não vai pregar mais não, que você fica querendo pregar muito tempo, você não passa do horário não. Eu falei: não. Deus vai me ajudar para conseguir trazer tudo. Mas olha que Deus maravilhoso. Eu quero trazer para vocês a memória das terças-feiras, as que eu vou lembrar, tá? Que o Espírito Santo me fez lembrar, porque umas eu não estava aqui, mas a outra foi a do Luiz, Diácono Luiz. Ele trouxe o Vale de Ossos Secos no mesmo livro de Ezequiel. O que é isso? Nos tirar da zona de conforto. Estava ali os ossos sequíssimos, significa que faz alusão da nossa morte espiritual, quando o Espírito Santo vem e nos vivifica. Então, é isso, Deus nos levantando, Deus nos chamando para cumprir o propósito dele, Deus nos tirando da zona de conforto. Depois vem o Marcelo, depois vem a Vivi, e a Vivi fala de unção, que a parábola das noivas e das nécias, as prudentes e as imprudentes, aquelas que têm azeite e que não têm azeite, e que na hora H não dá para correr para pegar azeite, tem que ter. Isso fala de unção, capacitação sobrenatural do Senhor, é o que a gente tem que ter. Com unção fica mais fácil aqui, com unção fica mais fácil ali, com unção tudo se torna mais fácil. É capacitação sobrenatural do Senhor para fazer aquilo que Ele quer. Aí vem a Fabi. A Fabi fala de Jael, de ter a arma certa para lutar com o inimigo, de você aproveitar os momentos certos, é a pessoa certa, na hora certa, com a coisa certa. Fala da arma que ela usou, o que ela fez antes para abater o inimigo, deu leitinho, calmou o inimigo, fez ele dormir, depois ela veio. E é assim que nós temos que fazer com o inimigo. Deus ministrou muito forte no meu coração, não é com grito. Então que a gente grita, esperneia, manda ele para fora, mas não é grito, é unção. É com unção que a gente manda ele embora. É com oração que a gente manda ele embora. Então que a gente fica mesmo mais agitado. Eu que sou sanguínea, eu dou umas gritadas mesmo, ele vai embora, mas é com a arma certa, com a arma que o Senhor nos dá. E agora vem essa palavra de Deus, a glória de Deus. Então você está vendo que são coisas que a gente precisa ter nesse momento que a gente está vivendo para fazer a diferença?
Força do Senhor, vida de Deus, que o morto não faz nada. Unção de Deus, porque sem unção a gente vai na força do braço e a gente vai morrer. É com a arma certa, a armadura de Deus, Efésios 6, capacete, couraça, cinturão, escudo, a palavra de Deus, os pés calçados de sandália, a armadura de Deus e com a glória dele. Que com a glória dele é aonde você chega. Eu tenho pedido a Deus, eu vou falar uma coisa que eu tenho pedido a Deus. Tenho sido ousada com o Senhor. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, no aperto de mão que o demônio corra, no meu olhar que o demônio corra, que eu não precise falar uma palavra, que eu não precise nem gritar, porque eu gosto de gritar, mas que eu não precise nem gritar, nem falar. No aperto de mão, no toque das costas do endemoniado, ele seja liberto, só porque a tua mão através da minha tocou esse ser humano, porque a tua mão através da minha tocou nessa pessoa. Eu tenho pedido isso, e eu tenho visto a manifestação do Senhor, para a glória de Deus. Eu peguei na mão de um ali fora um dia desse, que o olho dele rodou. Eu falei, Jesus, eu nunca vi isso, mas eu tenho pedido. E aí Deus falou, você não pediu? Você vai ver o capeta aí, mas ele não vai manifestar. Só que aí depende dele. Depende dele querer viver com o capeta ou não. Eu já vi. O dia que ele entrar por essas portas, eu vou catar ele. E assim, entra aqui para ser liberto. Entra aqui para fazer diferença, virar sal, entra aqui para ser luz. E é por isso que nós estamos com essa porta aberta. Não porque a gente é melhor do que ninguém, porque a gente não é melhor do que ninguém. Nós somos iguais perante o Senhor, mas aquilo que você busca, Ele te dá. Aqui fala de porta. A gente bate na porta, Ele abre e ceia conosco. Você bate na porta, você pede, você clama, na hora certa Ele te dá. Amém? E a voz do Senhor é a terceira voz. Essa é maravilhosa. Essa você sabe discernir como ninguém. Comigo, gente, Deus fala sucintamente. Deus não fica me pedindo, Rafaela, por favor, faz assim. Rafaela, minha filha maravilhosa, linda, nanana, faz assado. Não, Deus é assim. Fala isso. É assim a voz de Deus comigo. Faz aquilo. Vira para lá. Olha para cá. Então Deus comigo, às vezes com você é diferente, mas Deus comigo, Ele é sucinto. Ele me dá direção. Ele não fica me pedindo por favor, porque a partir do momento que eu falei, Senhor, eu vou fazer tudo que o Senhor quer. Como disse o pastor Isaac, não vai ficar uma unha, não vai ficar nenhuma unha para trás. O que o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer. Eu não vou ter medo, eu não vou ficar preocupada com o que vão falar, eu não vou ficar preocupada se você aceita ou não. Eu vou fazer. E aquilo que o Senhor está me mandando fazer, seja feita a tua vontade. Então essa é a voz do Senhor que você tem que discernir na sua mente. Saber qual é a voz do inimigo, saber qual é a voz do teu eu, das tuas vontades, e estar no centro da voz do Senhor para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. E eu queria só ler Apocalipse 1, 12 ao 18, que fala dessa voz. Apocalipse 12 ao 18. Apocalipse 1, do 12 ao 18. Apocalipse 1, do 12 ao 18. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares,
cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, lã como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Pede para o Senhor discernir essa voz aí, voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi cair, e a seus pés como morto, porém ele pôs-me sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. É esse o Deus que você serve. Você tem dúvida de quem é Ele? Ele é o Todo-Poderoso. Ele não foi criado. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que começa e aquele que termina. A gente teve um começo, irmãos. Nós nascemos da barriga da nossa mãe, nós tivemos um começo. Vamos ter uma eternidade de glória com Ele, vamos ser eternos. E aí depende de você escolher onde você quer estar. Se no céu com Ele, naquelas ruas maravilhosas de ouro e de cristais, ou não. Eu quero estar com todos vocês na glória, lá no céu. Mas Ele não tem início e não tem fim. Ele é eterno. E aí já sabemos quem é esse nosso Deus. Vamos para o versículo 3. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei, rosto em terra, segunda vez. Lá em Apocalipse ele fala que quando ele viu, ele não aguentou, ele prostrou, e aí a mão dele vem, levanta. E aqui ele fala, lá é João, aqui é Ezequiel, aqui ele fala, e me prostrei, rosto em terra. Gente, tem hora aqui que a glória de Deus está sendo tão manifestada que a minha vontade é me jogar nesse chão e adorar. A vontade que dá é se jogar, é vir aqui no altar e se jogar. E eu não consigo entender como que a pessoa fica no seu lugar de pé, Deus fazendo o convite para ela, e ela fica ali, em pé. Só Jesus na nossa vida. Você é aquele que se prostra. Você é aquele que, quando você vê a glória, você é ativo ou passivo? São perguntas que você vai responder para o Senhor, não é para mim não. Em qual posição que você fica? De altivez ou de humilhação? Quando Ele vem, você fica lá em pé? Ou você se prostra, se rasga, grita, e a vontade de arrancar a roupa, a gente não vai arrancar, lógico, mas a vontade de se despir diante do Senhor, falar: Senhor, que miserável que eu sou, mas mesmo assim o Senhor habita em mim. Você já sabe tudo ou ainda tem muito para aprender? Foi as perguntas que o Espírito me fez. E primeiro ele fala com a gente, para depois a gente falar para a igreja. São perguntas fortes para responder. Você é aquele que sabe, acha que sabe tudo? Tem discípulo que você vai falando e ele fica assim: eu sei. Então por que não faz, abençoada? Se você sabe tanto, por que você não faz? Se você soubesse tanto, você faria. Fica no estado de humilhação, posição de humilhação, com a boquinha fechada, e fala: eu preciso melhorar nessa área, eu preciso ser melhor nessa área, isso aí eu ainda não aprendi. Se rasga mesmo diante do Senhor: Senhor, isso aqui eu ainda não consigo viver, isso daqui eu ainda não consigo, Deus. Se prostra diante do Senhor, Ele está aqui. Aquilo que você pedir, Ele tem prazer
ele fazer. Se for para a glória dele, tem. Mas se for para exaltação tua, não. Aqui quando ele fala que ele viu destruir a cidade, não foi ele que viu. Ezequiel está tendo uma visão daquilo que Deus falou para ele. Foi o próprio Deus que falou para ele. E aí, nenhum outro profeta profetizou e teve essa visão da destruição e da restauração do templo como Ezequiel. Nenhum profeta, a Bíblia diz que nenhum outro profeta. Foi privilégio de Ezequiel, devido ao coração que ele tinha, devido a ele rasgar mesmo o coração perante o Senhor. Quem você é perante o Senhor? Tem coisa que é para você, só você vai ver. Tem coisas e pessoas que é para você resgatar, que é para você chamar, que é para você trazer. Deus está dando oportunidade. O que você está aí parado, quieto, com a boca fechada, em vez de trazer essas pessoas para cá? Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Não fica com vergonha. Perante a glória de Deus, você consegue ficar de pé? 4. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Nesse momento, no versículo 4, a glória entra. Então ela adentra Jerusalém, ela vem pelo Monte das Oliveiras e ela adentra o templo. E aí Deus falou comigo: como é que está a tua casa? Põe a tua casa em ordem. Como é que está a tua casa? Nosso Deus é um Deus organizado. Da mesma maneira que ele saiu, ele entrou do mesmo jeito. Ele saiu pela porta do templo, ele saiu do meio leste da cidade, ele passou pelo Monte das Oliveiras e ele saiu do limite da cidade. Da mesma maneira, ele adentra a cidade de Jerusalém, ele vem sobre os montes, ele vem no meio da cidade e ele entra pelo templo. O nosso Deus não é um Deus de bagunça, é um Deus organizado. Você tem aberto a porta para ele entrar? Ou você tem falado que naquele cantinho ele ficar para fora? Versículo 5. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Glória a Deus. E ali, as duas colocações: templo físico e templo ser humano. A casa, quando fala aqui, é templo. Como o Senhor entrou no tabernáculo e no templo antigo e tomou posse deles. Aqui quando ele fala átrio interior, ele está falando: eu entrei pela porta e eu tomei posse desse lugar. Deus pode dizer que ele tomou posse da tua vida? O teu coração verdadeiramente é dele? Ou você ainda quer fazer a sua vontade do seu jeito, na hora que você quer? A glória do Senhor enchia o templo. Os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar. 1 Reis 8, 10, 11. Vamos lá. 1 Reis 8, 10, 11. Vamos lá. 1 Reis 8, 10 e 11. Olha que coisa, gente. Deus é maravilhoso. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Aqui é templo. Falei que casa, nesse caso, era templo. De tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Você consegue imaginar da gente ali naquela porta, querendo fazer um culto para o Senhor, e o Senhor falar assim: vocês não vão conseguir entrar nesse lugar, de tamanha é a minha glória.
e a gente ficaria reunido na rua, porque a glória do Senhor é tão grande nesse lugar que a gente não consegue até entrar. Aqui fala de sacerdotes ministrando, momentos da gente ensinar, é na consagração, é na escola bíblica dominical, é no culto da resposta na terça-feira, é no culto de domingo. A gente vai num automático tão grande que quando a gente entra ali, a gente entra de qualquer jeito. Os sacerdotes não puderam permanecer ali, nem ministrar ali, de tanta magnificência da glória de Deus, de tanta maravilha da glória de Deus. Quando você entra aqui no templo, você sai da mesma maneira que você entrou, ou você sai melhor do que você entrou? São as perguntas que você vai responder para o Senhor. Eu já respondi na madrugada. Os louvores, a palavra, as profecias, as promessas fazem pelo menos você refletir como você está ou não. Você, quando entra aqui, é edificado, santificado, confrontado a ser um cristão de fato, a ser um cristão melhor? Essas são as perguntas que você vai responder para o Senhor. E aí Ezequiel 6, vamos lá, volta para lá. Ezequiel 43, 6. Ezequiel 43. Então ouvi uma voz que foi me dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse. E ouvi uma voz que falava comigo de dentro da casa. Quem fala dentro aí de você? É o Espírito Santo? E ouvi um homem que estava em pé junto a mim, o homem de branco, que foi coroado, que na coxa dele está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É esse homem aí, o próprio Jesus. Ele viu, Jeremias vê, e você consegue ouvir? Você consegue ouvir? Jesus tinha conduzido Ezequiel através de toda essa manifestação. O Espírito Santo tem te conduzido a você romper limites, a fazer além da sua expectativa, a imaginar que hoje vai ser um culto sobrenatural e você vai ser você vai ser batizado com fogo, você vai ver a manifestação de Deus aqui nesse lugar. A aparência era como a de bronze, e na mão estava uma vara, a vara para medir. Apocalipse 11:1. Apocalipse 11:1. Vou correr porque o pastor vai abrir um sampão aqui, eu estou perdido. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar, e os que nele adoram. A palavra de Deus diz que Ele está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele vai te medir. Eu sou adorador, sou cantora, não tenho uma voz péssima para cantar, queria ter uma voz linda, mas foi me dado outro ministério, outro chamado. Ele vai te medir, Ele vai me medir. E essa medida, o que Ele vai achar nessa medida aí? Ezequiel 43, 7, último versículo, e eu já vou encerrar. Deus é muito fiel, falta 13 minutos. Aleluia, Jesus, é lindo, eu te amo. Eu te amo por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Eu estou aqui, Deus quer que eu fale de Jeremias, eu estou lá em Jeremias, ó. Ezequiel 43, 7. Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis em
seus monumentos. Quando o Senhor fala que este é o lugar onde Ele habitará entre os filhos de Israel para sempre, vai além de qualquer coisa que eles já haviam visto, já haviam dito no Antigo Testamento a respeito do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão. Tudo que nós vivemos hoje, os profetas queriam viver, e nós temos o privilégio de viver e às vezes não damos valor. Eles queriam ser usados para ser boca profética, com unção, porque lá era só em 3: sacerdotes, reis e profetas. E hoje você pode ser boca profética. Você não sabe falar, fala a Bíblia, fala versículo bíblico para a pessoa na fila do banco, na fila do mercadinho. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis com as suas prostituições, e com o cadáver dos seus reis e os seus monumentos. Aqui se revela 2 Reis 21, 18 e 26. Para a gente acabar. 2 Reis, vamos lá? 2 Reis, aqui ao vivo, tá, gente? 2 Reis 21. 2 Reis 21. Aqui. 18. Manassés descansou com seus pais e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. 26. Foi ele enterrado na sua sepultura, no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui, ao redor do templo, também era considerado lugar santo. Ao redor do nosso templo físico é considerado lugar santo. As pessoas que não estão ao nosso redor, nós podemos santificar. A palavra de Deus diz e fala que a mulher sábia, ela edifica a casa e ela santifica o seu marido. O marido que é crente, a mulher não é, ele pode santificar a sua esposa. E aqui, você tem se contaminado com esse mundo? Você tem deixado as coisas ao seu redor se contaminar, te contaminar? Você tem deixado as coisas ao seu redor falar mais alto? A promessa que o Senhor te fez, devido às situações que a gente está vivendo, faz você perder a esperança de ir com Ele para a glória. Você fica querendo ficar aqui, eu deixo tudo aí, casa, carro, o que você quiser ficar, você pode ficar, eu quero subir. Eu quero subir. Última pergunta que você vai responder para o Senhor. Você tem deixado as outras coisas serem mais relevantes na sua vida do que a glória